Tá a fim de descobrir como nos tornamos animais de cérebros tão complexos e desenvolvidos? Você pode ver o documentário completo produzido pelo canal Meteoro Brasil ou ler o livro A Vantagem Humana, de Suzana Herculano. De uma forma bem resumida, eu te explico agora. Já parou para pensar o porquê somos considerados os animais mais inteligentes do reino animal? Uma hipótese comum que se levanta é a do tamanho. Dessa forma, o que explicaria a nossa vantagem em termos de desenvolvimento seria um tamanho avantajado do nosso cérebro em relação aos demais seres da natureza. Essa hipótese não se sustenta, já que elefantes podem ter cérebros de 5 quilos e baleias chegam até a 9 quilos, muito maior do que o nosso mísero cérebro de 1,5 kg. Ah, mas isso acontece porque são animais grandes. Bom, se formos pensar em proporção, podemos pegar o exemplo do gorila, que pode pesar de 2 a 3 vezes mais que o ser humano. No entanto, seu cérebro gira em torno de meio quilo, 1/3 do tamanho do nosso. É possível perceber que essas comparações de tamanho variam muito e não nos ajudam a compreender as diferenças cognitivas que existem entre os animais. É aí que entra na jogada os neurônios. Será que nossa vantagem evolutiva é possível por possuirmos mais neurônios? Sendo assim, mesmo os animais com cérebros maiores que o nosso deveriam ter menos neurônios. Pegando o exemplo do elefante, que tem um cérebro de mais de 5 quilos e seu tamanho é mais ou menos o tamanho do seu antebraço, os cientistas descobriram algo interessante. Esse cérebro, que deveria ter menos neurônios do que um cérebro humano, tem, na verdade, 3 vezes mais. Bom, então se a diferença não está no corpo cerebral por completo, talvez esteja em uma parte específica dele. Os cientistas passaram então a avaliar o córtex cerebral, aquela área em que ocorre um processamento neuronal mais sofisticado e distinto, responsável pela nossa capacidade de linguagem, percepção, emoção, cultura, por aquilo que somos enquanto seres sociais. Nesse momento, então, encontrou-se algo que realmente nos distingue. Nosso córtex possui, de fato, muito mais neurônios do que outras espécies. Mas como isso é possível? Quais diferenças comportamentais nos permitiram isso? Agora é um momento bacana para pensarmos em energia. Qual o gasto energético do seu cérebro? Em uma dieta de 2.000 calorias diárias, 1/4 é o gasto energético do seu cérebro, cerca de 500 calorias, mesmo ele correspondendo a uns 2% da sua massa corporal. Quanto mais neurônios, maior será o gasto energético, já que essas pequenas células são energia pura. Contudo, o restante do nosso corpo também demanda custos energéticos para se manter. Dessa forma, é necessário que exista um equilíbrio entre tamanho do corpo, número de neurônios e quantidade de alimento. Avaliou-se então que um primata de 25 quilos que passasse 8 horas por dia se alimentando seria capaz de sustentar um cérebro de cerca de 53 bilhões de neurônios. Lembrando que são 8 horas por dia se alimentando, sem pausa, e que sustenta no máximo um corpo de 25 quilos. Mais do que isso não seria possível. Sabe quantos neurônios possui um cérebro humano? Algo em torno de 86 bilhões. Muito além dos 53 bilhões sustentados pelo primata. E aqui surge uma dúvida muito grande. Qual a viabilidade do ser humano? Como somos possíveis de existir da forma como existimos? Consultando os registros fósseis daqueles que são nossos antepassados, nota-se que houve uma mudança na conformação cerebral após a adoção de uma nova prática alimentar. Não foi passar a comer carne, também não foi aprender a caçar, porque isso eles já faziam há alguns milhões de anos. Também não foi a descoberta do fogo. A mudança drástica ocorreu quando eles juntaram as duas coisas e passaram a usar fogo como uma maneira de pré-digestão do alimento. Essa pré-digestão acontece porque várias moléculas são quebradas durante o cozimento, e a fonte nutricional, as vitaminas, minerais e tudo mais que aquele alimento tem a oferecer se torna mais disponível à absorção. Dessa forma, cozinhar o alimento nos permite extrair mais energia dele. Dessa maneira, tornando o processo de ingestão e absorção do alimento mais simplificado, nós ganhamos tempo. Aquelas mais de 8 horas que teríamos que gastar para buscar alimento e ingeri-lo, agora nós podemos utilizar para explorar o potencial neurológico
que o cozimento nos proporcionou. Nós deixamos de ter a necessidade de se manter em busca da sobrevivência e passamos a criar civilizações, culturas e ideias. O mundo como o conhecemos, os sujeitos que somos e a forma como pensamos só é possível por meio da sagrada prática culinária.